Bem-vindos mais uma noite, mais uma segunda-feira, nossa casa. A gente sempre fica alegre com a casa cheia, quanto mais cheia, né? Quero começar com alguns recados da casa. Primeiro, dia 7 de dezembro é o último evento da casa. Vai ser a pizza, a gente sempre encerra com a pizza. Então, dia 7 ninguém faça janta, por favor. Aqueles que queiram ajudar a vender a pizza, aqueles que possam comprar, por favor, nem que seja um. É com o dinheiro dos eventos que a gente mantém a evangelização, mantém as atividades do sábado. Tá? Então, no dia 7 é o dia de retirar a pizza, mas a gente começa a vender a partir da semana que vem, acredito, cadê a Marisa? Que já estaremos com os carnezinhos para vender. Será que semana que vem já tem? Provável, né? A gente já está com os carnezinhos para vender. Então, por favor, a gente pede a colaboração. E por pedir a colaboração, a gente precisa de voluntários, tá? Nós temos a evangelização, trabalho com voluntários. Aos sábados, o centro funciona do sábado todo, desde cedo até 4h30, 5 horas. Começa cedo a fazer a sopa, muita sopa. É distribuída para as famílias que queiram vir buscar a sopa. E a partir da 1h já tem crianças, jovens, adolescentes aqui que frequentam oficinas, frequentam atividades de evangelização, de iniciação às orientações espíritas. Tá? E tem sábado que tem muita criança, muito jovem. Tem sábado que tem pouco. Então a gente precisa de voluntários. Mas eu não sei fazer nada, sabe? Sabe sim. E se alguém sabe e quiser vir aprender, a gente tem encontros também. Quem quiser vir, vai ser muito útil, muito útil. Todo mundo sabe ralar uma cenoura, todo mundo sabe cortar uma batata, tá? E lavar o pratinho também. Então, voluntários. Vamos pensar para o ano que vem, esse ano já está acabando, está cheio de atividades. Vamos começar o ano que vem, então, tendo como função espírita mais uma: ser voluntário, fazer o bem a alguém. Vou convidar todos para um minuto de oração, para a gente começar bem essa semana, bem melhor essa semana. E certamente, se a gente está aqui, que nossas semanas têm sido boas. Talvez a gente tenha esquecido de agradecer. Então vamos aproveitar que a gente pode tirar essa meia horinha da nossa segunda-feira, do final da nossa segunda-feira, para agradecer. Deixemos nossos problemas lá fora, nossas preocupações longe de nós. Senhor, Deus Pai de infinita bondade, obrigado pela nossa vida. Obrigada por permitir, Senhor, que todas as manhãs possamos ter a vida de volta, levantarmos em carne, e tocar o nosso dia com trabalho, alegria, disposição, saúde, perseverança, dignidade, amor, paz. Obrigada, Senhor, pela luz, pelo alimento, pela proteção. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E pedimos que, pela sua bondade, estenda o seu amor aos nossos irmãos que estão desencarnados, sofrendo, que ainda não encontraram o seu amor. Estenda o seu amor aos orfanatos, aos asilos, às penitenciárias. Estenda o seu amor a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que precisam encontrar Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
Bom, nós vamos dividir a nossa conversa hoje em 3 partes. Nós vamos falar de palavra e diálogo, de palavra e destruição e de palavra e salvação. Nosso tema é a palavra. Eu gostaria de começar lembrando da missão do Espiritismo aqui na Terra. De uma delas, né? São muitas. Uma das missões do Espiritismo aqui na Terra é levar a orientação do Evangelho a todas as pessoas. E espíritas que somos, uma das nossas missões também é instruir os homens, é levar, é preparar a Terra, é preparar os homens. E como que a gente faz isso? Um dos meios é através da palavra, usando a palavra. E esse instrumento, um instrumento tão forte, tão poderoso que a gente tem, e que esse mundo maluco que a gente está vivendo hoje, esse mundo pós-modernista, esse mundo globalizado, este mundo digital, esse mundo tem mudado o rumo das coisas algumas vezes. Esse mundo tem invertido valores algumas vezes. Esse mundo tem trabalhado em nosso benefício também. Mas esse mundo tecnológico, esse mundo contemporâneo, ele tem trazido a tecnologia, fazido ela evoluir, não é mais a cada minuto, é a cada milésimo de segundo. E esse avanço tecnológico está tão imensurável, está tão rápido, que ele tem sido positivo, mas ele tem algumas vezes sido mal interpretado. Mas o que tudo isso tem a ver, né, com o nosso tema? Um tema que nós vamos trazer, que é o uso da palavra. O tema completo seria o uso da palavra, a palavra que edifica e a palavra que destrói. Palavra é diálogo, palavra é conversa, envolve mais de um, 2, vários. As redes sociais envolvem a palavra e elas surgiram justamente para trazer um benefício enorme para a humanidade, que é o de aproximar pessoas. O avanço tecnológico, trazendo as redes sociais, a intenção era essa. Eu consigo conversar com uma pessoa que está a muitos quilômetros de mim. E aí fica a primeira questão para a gente levar para casa, pensar lá no travesseiro. Será que é isso que as redes sociais estão fazendo? Elas estão aproximando pessoas? Ou elas estão fazendo com que a gente vá a um restaurante e fique uma família numa mesa e cada um conversando com outras pessoas que não a família? Então, as redes sociais que surgiram, o avanço tecnológico, que é uma bênção, a tecnologia é uma bênção de Deus. Ela fez a ciência, a medicina, trazer curas para a gente fantásticas. Então, eu não estou trazendo apologia contra a tecnologia, não. Estou dizendo que ela é ótima, fantástica. Ela veio para aproximar pessoas, para fazer a gente encontrar parentes, amigos distantes, que a gente passaria anos sem poder conversar. Ela veio para aproximar pessoas, para trazer para perto da gente o diálogo. E é isso que ela está fazendo. Vamos ficar nossa primeira questãozinha. Malbatarran conta uma história para ilustrar os perigos da palavra que destrói. Uma mulher tanto falou que seu vizinho era ladrão que o rapaz acabou sendo preso. Dias depois, descobriram que ele era inocente. E o rapaz foi solto e processou a mulher.
comentários não são tão graves, defendeu-se ela perante o do juiz. De acordo, respondeu o magistrado. Hoje, ao voltar para a sua casa, disse o juiz para ela, escreva tudo o que disse de mal sobre o rapaz em um papel. Depois, pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho. Amanhã, volte para ouvir a sua sentença. A mulher obedeceu e voltou no dia seguinte. Logo, foi advertida pelo juiz. A senhora será perdoada se me entregar os pedaços de papel que espalhou ontem. Caso contrário, será condenada a 1 ano de prisão, declarou o juiz. Mas é impossível. O vento já espalhou tudo. Da mesma maneira, um simples comentário pode ser espalhado pelo vento, destruir a honra de um homem ou uma mulher, e depois é impossível consertar o mal já feito. Malva está errando há muitos muitos anos. Ao contar essa história na roda com os seus seguidores, já se fazia refletir sobre a fofoca, sobre o mau uso da palavra. Mas a palavra não é só mal usada. E não saia, disse Paulo, da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Porque falar é fácil, mas falar correta e adequadamente, aí que é difícil, né? Como diziam os ditados, até para pegar e falou. Falar é fácil. E aí que está o nosso desafio e a nossa tarefa para a evolução, enquanto espíritas que somos. Aprender a falar. Nossa, mas quem aprende a falar é bebezinho. A gente aprende a falar todo dia. De hora que a gente vê, a gente já soltou alguma coisa. Que a gente até, às vezes, depois se arrepende. Fala, mãe, não devia ter dito aquilo. Pede desculpa, mas já foi. Então, aprender a falar é um exercício. É um exercício de paciência, de dedicação, de humildade. Porque a gente começa aprendendo isso, não pedindo desculpa. Falei, errei, me desculpa. É um exercício de humildade também. Quem fala, sempre fala para alguém. Fala com alguém. Então a gente já começa por aí. Esse falar com, esse falar para. Eu preciso saber me colocar adequadamente. Saber se com quem eu falo, está me entendendo? Se eu estou sendo clara. Se eu estou falando o que aquela pessoa precisa para aquele momento. Ou se eu estou falando o que eu quero falar. Porque às vezes eu preciso falar o que o outro precisa ouvir. Quando falamos, nossa fala vai carregada magneticamente do nosso estado. Então, dependendo da maneira como a gente está, a gente passa para o outro. Então, a gente pode, com a nossa fala, acalmar, com a nossa fala, agitar, perturbar ou ajudar. E para aquelas pessoas que têm o dom da palavra, a palavra torna-se um instrumento muito poderoso. Conta que havia um reino muito distante, um senhor, muito dono da razão. E que ele, por ter sido traído por sua mulher, era muito desgostoso de todas as mulheres. Então, ele se deitava com uma mulher e, antes do dia clarear, matava. E isso ele foi fazendo dia após dia. Se deitava com uma mulher, antes do dia clarear, matava.
E ele havia escolhido para a próxima noite a irmã de Sherazade. Shariá, ela se chamava. E a Sherazade era uma mulher muito inteligente, muito perspicaz. Ela não queria que a sua irmã morresse. Ela não podia deixar aquilo acontecer. Ela falou, não, quem vai no lugar de minha irmã sou eu. Eu vou me deitar com o sultão. Eu vou para essa noite com o sultão. E foi. O sultão aceitou. E aí, ela chegou no quarto do sultão e disse para o sultão que gostaria de contar uma história para ele. E começou uma história. E ela usava as palavras tão bem. Ela era tão ardilosa com as palavras, tão convincente com as palavras, que ela foi encantando ele. Foi encantando e o dia foi clareando. Aí ao dia, o sultão matou ela. E ela falou, sultão, posso ir para minha casa? Pode, amanhã você volta. Isso foi dia após dia, até dar 1001 noites. Depois de 1001 noites, ela foi para... E ela contando 1001 histórias. Depois de passar essas 1001 noites, chegou o dia dela ir contar, terminar a história. Haja história, né? Haja convencimento para passar noites acordadas com o sultão. Ela conseguiu terminar com a vida do sultão e conseguiu estabelecer a paz naquele reino com o poder de sua palavra. E aí a gente vê como tem sido pregada as palavras pelo mundo afora, pelas cidades afora, pelos templos afora. E aí a gente vê o poder que a palavra tem para conseguir tirar de muitas pessoas dinheiro, o poder que a palavra tem para conseguir dizer que tem cura onde não tem, e o poder que a palavra tem para conseguir salvar vidas quando quer. A palavra pode destruir, mas a palavra pode salvar. E a palavra salva quando utilizada como um instrumento de paz. Quando utilizada, como disse Paulo de Tarso, quando foste falar para uma multidão, observa, se estás dirigindo sua palavra, é para consolar? É para edificar ou é para encorajar? Não sendo numa dessas três maneiras, cala-te. Cala-te. A palavra salva quando o divino Rabi da Galileia, no Evangelho, pregando a boa nova, quando todos aguardavam, sofridos e desalentados, ante dele, no final do caminho, uma voz ergueu do deserto às margens do Rio Jordão e preparou o templo para a vida do Salvador. Onde nas noites amenas Jesus serviu-se da palavra para ensinar as verdades do Pai que está nos céus, para manifestar a sua vontade generosa e curar os enfermos. A palavra salva, com seu verbo e sua logística incomparável, quando salvou da morte, por apedrejamento, uma mulher que se equivocava, esquecendo seus deveres de esposa. Serviu-se da palavra e pediu perdão ao Pai para os que a crucificaram. Com a palavra de fé, ergueu-se a Deus. O apóstolo Paulo, pela palavra consciente e esclarecedora, levou as boas novas do reino de Deus a lugares inimagináveis. Somos responsáveis por aquilo que sai de nossas bocas, seja o que for, seja para convencer, seja para estabelecer a paz, seja para estabelecer o amor, seja para acalmar uma briga, seja para educar um filho, seja para abrandar um coração. Tudo o que sai de nossa boca é nossa responsabilidade.
tudo o que sai de nossa boca é nossa responsabilidade. Conta-se que todos os dias, ao sair de uma igreja, uma senhora colocava uma esmola para um mendigo que ficava necessitado. Todos os dias ela fazia isso. Um dia, ela estava passando por uma situação financeira muito difícil e não tinha o que colocar, não tinha um dinheiro para colocar ali. E aí ela parou perto desse pedinte e disse: hoje não tenho o que dar a você, mas desejo que seja feliz. E deu-lhe a mão ao pobre. E ele respondeu: hoje você me deu maiores mãos, pois me deu a sua palavra, olhou nos meus olhos e manifestou o seu carinho. Pode ser que todos os outros dias ela tivesse aquilo dentro dela para dar, mas não fez. Então a palavra cura, consola, perdoa, acalenta. Às vezes a gente tem tanto para dar, temos uma palavra. Uma palavra. E voltando à nossa reflexão inicial, este mundo louco, a gente vive de corre-corre, de falta de tempo. Se a gente cruza com velhos amigos na rua, andando a pé, de bicicleta, no carro, parado no supermercado, e o que a gente dá, às vezes, é apenas uma cena de mão. Então, vamos ver o que está dando para a gente dar, o que dá para sair da nossa boca. Tem muito que dá para sair da nossa boca. Normalmente, o que sai da nossa boca também é um velho ditado, é o que está no nosso coração. Desejo uma boa noite a todos, que fiquem em paz e que a semana seja muito abençoada.